Fala galera, histórias de boleiros. Que jogo foi esse? A partir de hoje, nós começamos essa nova, esse novo programa, né? Podemos dizer assim, um novo programa do canal Histórias de Boleiros. A partir de hoje, a gente vai falar de jogos polêmicos, jogos conturbados, jogos históricos, grandes jogos que marcaram uma geração. Estou com o Daniel Bechara aqui, nosso estimado professor de história, representante das alterosas. A gente ficou sabendo aí em umas lives aí que o cara era o grande expoente do bairro da Barroca, lá em Belo Vixe, Horizonte, né, na infância. Tá aí vestido com o manto atleticano. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, Emerson? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, né, com vocês. É um prazer estar aqui com você, Emerson, né, para falar de futebol, né? E como você bem disse aí, jogos que marcaram a nossa geração, né? No caso, nós vamos falar aí de um jogo que marcou muito a nossa infância, né? Nós que somos aí da mesma geração. E mandar um abraço para todo mundo aí, né, que está nos assistindo aí, pessoal do História de Boleiros aí, né? Vamos mandar bala aí. Tem que mandar um abraço aqui pro dono da firma, né, o Dr. Enoque O Júnior, que nesse Enoque, momento, né, tá cuidando dos negócios da empresa, né, um cara, né, um grande executivo do meio nossos esportivo, né, patrocinadores, né? Tá cuidando dos nosso, nossos opa, patrocinadores. e é assim, né, o Enoque tá ali, né, cuidando com os cartolas, né, enfim, o Enoque é outra autarquia, né. Ele Gente, Brasil e Chile em 89. Ele é fora de. O Enoque como diria a nação rubro-negra, é outro patamar. Enoque Júnior é outra, é outra esfera. Brasil e Chile em, Brasil e Chile em 89 foi o auge de uma rivalidade muito grande que surgiu ali durante a década de 80. Todo mundo ali, o Daniel falou muito bem, todo mundo da nossa geração, nascida ali por volta dos anos 70, tem esse jogo na memória como um dos jogos mais marcantes dessa época. O jogo valia uma vaga para a Copa do Mundo de 90 na Itália. Jogo disputado no Maracanã, com o velho Maracanã, né, com aquela multidão que tomou ali o maior do mundo naquela época e que já vinha, né, de um precedente, né, havia tido um primeiro jogo em Santiago, um jogo recheado de chutes, ingredientes, pontapés, né? mordidas, né, e outros ingredientes mais Ingredientes. pesados que a gente vai falar aqui, né. Mas para começar, Daniel, qual que é a sua lembrança mais assim, mais afetiva em relação a esse período do ano de 89 ali sobre essa eliminatórias da Copa? Esse ano foi um ano muito assim emblemático, assim, eu acho, né? Eu acho que a eliminatórias, por ser depois também daquela Copa América, né? Uma Copa América sensacional, né? Aquela Copa que o Brasil ganhou de maneira, primeira fase, muito conturbada e chega naquela semifinal, né? Entre o Romário, o Bebeto ali e atropela, né? O Brasil ganha com exibições de gala contra a Argentina, por exemplo. Foi um show do Romário e Bebeto, né? Contra o Uruguai, Paraguai, só, e o Maracanã nessa atmosfera, né? O maior do mundo, né? Aquele povão e parece aqueles jogos de domingo no Maracanã, né? Apesar dos jogos ter sido à noite, só exibições, futebol arte, chapéu, gol de voleio e Brasil campeão depois de 49 anos da Copa América. Aí acaba a Copa América e inicia-se as eliminatórias sul-americanas, né, para a Copa do Mundo de 90, como você bem falou. E o Brasil cai num grupo com Chile e Venezuela. A Venezuela é eterna ali saco de pancadas, né, na América do Sul. E o Chile, na minha lembrança, um Chile que havia já aprontado com o Brasil 2 anos antes, né? Tinha eliminado o Brasil, enfiado um 4-0, um sonoro 4-0 na Copa América da Argentina. Então ficou aquele, para mim, na minha lembrança afetiva pessoal,
né? Ficou aquela coisa da revanche também, né? Daquela coisa da rivalidade. Igual o Brasil e Argentina, ele sempre foi o clássico, o grande clássico, assim, dos anos 70 para cá, né? Do futebol sul-americano e talvez o maior mundial. Mas eu acho que Brasil e Chile, nesse período, nesse contexto, você muito bem falou, e foi uma das maiores rivalidades na América do Sul. Foi uma rivalidade bastante acirrada, né? E eu lembro da rivalidade que culminou e foi um jogo muito louco, né? Nós vamos comentar aqui dois jogos assim. E o específico que nós vamos comentar é aquele jogo que a gente sempre chama, né? Gosto de falar que é aquele jogo que nunca acabou, né? Porque o jogo não acabou, né? Na verdade, O o jogo jogo não não acabou. acabou. Ou acabou bem antes, né? Acabaram com o jogo, né? Na verdade, Acabaram antes com o o jogo. jogo que acabou mais cedo. É um jogo que foi, como o pessoal diz hoje, né? Jogo de fogo, como é que é? Bomba, porrada e fogo. Teve de tudo aquele Brasil e Chile, né? E antes da gente tratar exatamente da partida em específico, né? É bom ressaltar, a gente tem um dos nossos, um cara que assiste bastante as nossas lives, né? Que é o Galvão Bueno. Galvão Bueno ele cunhou sempre uma frase interessante, né, durante as partidas da seleção brasileira, de que não tá bom, chama o Chile, não tá bem, É chama o verdade. Chile, né? Porque ficou muito essa coisa de que o Chile tinha uma freguesia contra o Brasil, enfim. E nesse momento de 89 não era bem assim, porque o Chile tinha uma equipe muito consistente, era um time muito Aguerrida. poderoso, né? Um time aguerrido, exatamente. Que às vezes passava do ponto, né? Passava. Passava do ponto, tinha aquela pegada. Para quem não tem uma noção disso, mas esses jogos do Chile, Chile-Brasil, Brasil e Chile em 89, são bem similares a grandes jogos históricos de Taça É, Libertadores ali nos anos é. 70, anos 80, né? Com aquela mesma atmosfera, estádio cheio, jogador dando voadora, enfim, coisa maravilhosa. Mas só para a gente contextualizar, Daniel, e agradecer já o pessoal que está entrando aqui para assistir com a gente, né? O Júlio Freitas, o Ivo. O Ivo é Unai, em Minas, né? Naim, Minas Gerais, Júlio, quase Brasília. quase Brasília, né? O É Júlio quase Freitas lá. Brasília. Isso, o Júlio Freitas de Ponta Grossa, no Paraná. O Luiz Paulo Reis, nosso amigo Que de sempre. Aí bacana. Marcelo Paz aqui tá lembrando, minha lembrança foi o goleiro chileno pegando tudo e o gol não saía, e a angústia aumentando. De fato, a gente vai tocar nesse assunto, porque o goleiro do Chile, O naquela tarde e Pujas era noite, era um espetáculo, um um goleiro espetáculo. extraordinário, né? É, voltando se a gente for pegar o contexto, né, do Chile, o Chile, país, estava vivendo um momento especial naquele período, um momento de uma convulsão social muito grande. Foi a última ditadura a cair nas Américas, né? A ditadura do General Pinochet reinava ali no país aí, nos nossos vizinhos. E começou lá em 73, né? Essa ditadura, né? O Pinochet toma o poder em 73 e coincide, né, Daniel, de 73 ser um ano marcante para o futebol chileno, né? Exatamente, um ano bastante conturbado, né, na vida política do país, né, com o golpe contra o Salvador Allende, né, que foi morto, né, pelas tropas lá do Pinochet, né, em uma batalha sangrenta, né, uma violência política e foi um golpe bastante sangrento, assim. E o Colo-Colo, que é o time mais popular do país, né, ele meio que e vários jogadores tiveram também, alguns jogadores foram perseguidos politicamente, né? O próprio teve a família, o Caselli, né? Que era o grande símbolo daquele time. Ele chegou à final da Libertadores naquele ano, né? De 73 contra o Independiente, também um jogo bastante conturbado também. E foi, por exemplo, o Colo-Colo elimina o Botafogo, né, em pleno Maracanã, na semifinal da Libertadores, né, de 73. Foi uma grande campanha e
vários jogadores, foi um período bastante assim, foi uma das ditaduras mais sangrentas, né, na América Latina. O Estádio Nacional, né, de Santiago, ele foi até campo de concentração para perseguidos políticos, né, na eliminatórias da Copa, por exemplo, a União Soviética ela não veio jogar, né, a repescagem sul-americana para a Copa, né, de 74, e o Chile foi até engraçado, não foi jogar o jogo que seria em Santiago, né, no Estádio Nacional. A seleção chilena ela entrou só para figurar e tal. O juiz foi lá e saíram a bola e fez o gol, assim, sem adversário, né? O gol, o jogo acabou, deu encerrado e o Chile foi para a Copa de 74, né? Exatamente, né? E esse jogo que você falou, né? A final da Libertadores de 73, uma final histórica, né? O Colo-Colo talvez tivesse o maior time da história dele ali naquele período, talvez até maior que o time que foi campeão da Libertadores em 91. Sim. É um time mais. Talvez pelo período também tenha essa questão do momento histórico chileno em 73, que faz com que as pessoas tenham uma memória, né, mais enraizada de todos os fatos que estavam acontecendo ali. O Colo-Colo foi muito bem, né, foi além das expectativas e chegou a uma final de Libertadores, perdendo para o time do Grondona, né? O Do Júlio Grondona, Grondona, né, exatamente. muito influente na Conmebol, antigo presidente da Federação Argentina. O Chile faz uma Copa do Mundo de 74 ruim, né? Não foi muito bem, não passou da primeira fase. Tinha como grandes destaques, além do Carlos Casselli, Figueroa, que né? talvez, né? Tem Figueroa, Casselli e o Leonardo Vélez, talvez eram os grandes jogadores chilenos. O Chile também teve um outro vice-campeonato, né, Daniel, que é da União Espanhola em Espanhol em 75, né, que também 75 perde, né, contra pro o Independiente, Independiente. né? Independiente Isso. que 7 Libertadores, 7 finais, né? E você Sete falou finais, bem do sete títulos. Colo-Colo. O Colo-Colo, ele para mim, ele é a equipe com o símbolo mais bonito que eu acho, assim, na minha opinião pessoal, aquele cacique, né? É, Com distintivo. E a história do Colo-Colo, o Colo-Colo era um cacique, né? De uma tribo exato. chilena que lutou contra a resistência, contra a colonização espanhola no século XVIII, né? Que morreu, foi decapitado e tudo mais, né? O Chile sempre Exatamente. tem, né? O povo chileno tem sempre carrega essa questão de resistência, opressão Sim, de regimes e tal, né? Nós acompanhamos até ano passado, né? A convulsão social lá no Chile, né? Pelas reformas lá. Então, o Chile sempre teve esse calor, né? Popular muito grande. exatamente. O Chile também, né, ali nos anos 70, a seleção chilena, ela faz uma grande campanha na Copa América de Também. 79, né? O Brasil cai na semifinal contra o Paraguai e o Chile passa para a final, e a final é Chile e Paraguai, né? O Paraguai. Paraguai de Romerito, né? E o Chile de Figueroa, o título fica com o Paraguai, né? Exatamente. E, se não me engano, eu Então, o acho que a final título. foi 3-0 para o Paraguai, parece, né? Um ano também, eu sei que não tem, mas só para reforçar um ano maravilhoso para os paraguaios, né? Que ganham a Libertadores com o Olímpia, né? E é campeão da Copa América. É a sua primeira Copa América, se não me engano. E, Exatamente. e, e, e nesse período surge um time, né? Um time já aí emendando um time em 77, né, no final dos anos 70, surgiu um time que, né, financiado aí por empresas que cobriam, principalmente a indústria do cobre, né, que é muito, assim, é uma riqueza, né, mineral muito grande lá no Chile, né, uma matéria-prima bastante explorada lá no Chile, uma riqueza chilena, que o Cobreloa, né? Você tem dois times, o Cobreloa e o Cobressal, né? Mas é o Cobreloa que se destaca, né? No final ali dos anos 70, ele é fundado em 77, disputa a Série B lá no Chile, ele ganha a Série B, vai jogar a primeira divisão em 80, ele é campeão chileno, ganha do Colo-Colo, vai jogar a Libertadores de 81 e faz aquela final, né? Histórica com o Flamengo, né? Em 81, 82, né?
Exatamente, ele chega em 82 também, faz a final contra o Contra o Penharol, Penharol, né? Penharol de Jair, de Fernando Morena. Cobreloa, que é talvez nesse período, para quem vivenciou ali os anos 80, toda aquela trajetória antológica do Flamengo, de Zico, de Júnior, o Cobreloa talvez tenha colocado o futebol nos clubes chilenos ao um ponto maior de conhecimento dos brasileiros ali naquele período, né? Um período de algumas transmissões já, né? E é histórico porque tudo que ocorreu ali no estádio do Cobreloa, que ficava lá no deserto de Calama, Calama. né? Fica, né, ainda no É, deserto de Calama, e era um verdadeiro alçapão, né? Das Américas naquele é. ano de 81 e 82. Tinha o goleiro Oscar Virte, que foi goleiro também da Copa de 82 pela seleção chilena, né? O goleiro que precede ao Rojas no gol da seleção chilena. E o mais famoso dos jogadores ali do Cobreloa, o Mário Soto, né? Que ficou estigmatizado depois de uma passagem apagadíssima pelo Palmeiras em 77. Ele volta a aparecer no futebol, pro futebol brasileiro. Acho que, acho que o Emerson voltou. Acho que travou aí, Emerson. Pois é, então. Deixa eu ver. Ele travou aí, pessoal. Então, né, como a gente ia falando, né, o Chile ele teve, né, como eu estava falando, né, o Colo-Colo teve Cobreloa, teve esse destaque aí, né, o Mário Soto, né, que jogou muito bem no futebol, jogou uma passagem, né, pelo Palmeiras aí, uma passagem, passou, né, apenas e era o destaque daquele Cobreloa, principalmente naquela final, né, de 81, né, com o Flamengo. Vamos ver se ele tá voltando aí. Já, já, ele deve estar tá Voltamos. voltando. Voltamos. A gente paga a conta, mas só que os caras sempre vêm conferir se de fato o boleto tá pago, viu? Tá pago. A internet tá funcionando, tem que funcionar. A gente tava falando aqui do O Cobreloa, Mário né? Soto, é, Aquela final histórica, né? E aquele ambiente ele vem sendo, ele é trazido, né? Durante muitos anos ali em algumas situações, em alguns jogos, principalmente de Libertadores, e é um ambiente comum até dos jogos antes de ter as transmissões que a gente tem hoje em dia. É, era aquela atmosfera, e foi uma atmosfera meio parecida com o que a gente vai falar do jogo lá no Chile em 89. Daniel, mas além disso, né, a gente tem uma seleção chilena que joga a Copa de 82 também, né? O Chile classifica-se para a Copa de 82, é o último, talvez o último ato do Figueroa como jogador da seleção chilena, né? Ele vai para a Copa de 82, e a Copa da Espanha não foi uma Copa boa para a seleção chilena, não, o né? Chile, não, também não. O Chile também fica na primeira fase também, né? Na Copa, ele é eliminado precocemente também. E a seleção chilena ela é uma boa seleção, né? Mas não é aquela seleção de assustar, né? Em jogos internacionais grandes, assim, não tinha grandes feitos assim, né? Você tinha grandes times, igual nós falamos aí do Colo-Colo, em 73 e tal, um vice a Copa América. Era uma seleção mediana, né? Era uma seleção assim mediana. Ela vai ter um boom assim no final, mais pro final dos anos 80, que começa a surgir uma geração forte. Eu acho que não vou falar que talvez seja melhor, porque a final de 90 e essa que ganhou a Copa América, né? Essas duas aí de 2000 e acho que 15, né? 16, né? 15 e 16, 16. né? 15, 16. Isso. Essa foi a melhor geração, sem dúvida, né? Essa do Sampaoli e tal, essa para mim foi a melhor geração. Agora, você tem aquela do Zamorano, né? Do Salas também, que foi muito boa, mas essa também do final dos anos 80, essa poderia ter ido mais longe se não fosse as confusões, né? Que
que impediram que essa geração fosse maior, porque eu acredito que ela tinha potencial de disputar uma Copa ou de 90 pela repescagem, ou por 94, e fazer um bom papel, né? Porque tinham bons jogadores, mas eram muito também violentos, eram jogadores muito violentos também. Sem dúvida, né? Tinha muito... O Renato Juncker, Renato, parece o Robert, mas é o Daniel Bechara. Tá? Parece o Robert lá Robert, dos anos 90, que jogou pelo 90, Galo lá. 99. 99, não, é o Daniel Bechara. Do Santos. Né? Ele tá lembrando de alguns jogadores, a gente vai falar desses atletas aí também, mandar um abraço pro Gomes Tu também, que tá sempre aqui com a gente, o Márcio Marques de Apucarana, Diógenes, lá de Belém do Pará, né? Luiz Paulo Reis falando aqui dessa contextualização política e econômica e tal. É isso, Luiz Paulo, a gente tudo de mais importante, né, de um país, ele passa pela questão cultural, né? E o futebol, ele está muito arraigado na cultura sul-americana, né, na cultura americana de gostar do futebol, ele pertence, né? Ele tem um pertencimento do sul-americano, né? Então, acaba sendo, os chilenos... Acaba sendo a expressão, né? O futebol é uma expressão popular de um país, né? De um povo, né? É o esporte mais popular, assim como a dança, a música, o carnaval e tal, cada país tem as suas tradições, né? Folclóricas, e o futebol também faz parte dessa manifestação. Então, não tem como se dissociar o futebol do contexto político, do contexto, né, social que estava vivendo. É meio... o futebol, ele é espelho da sociedade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Nos anos 80, né, o Brasil e Chile, eles tiveram jogos amistosos, né, pelas suas seleções principais. Foram 7 jogos e o Brasil teve uma vantagem, né? Em 80, 24/6/80, o Brasil ganhou de 2-1 no Mineirão. Mineirão, hein? Você não estava lá não, Daniel? Não, isso aí... Quem sabe, né? Quem sabe? Talvez eu... Quem sabe? Eu não sei. Tem um outro jogo. Em 81, Brasil e Chile fazem 2 jogos, né? 14 de março de 81, o Brasil ganha de 2-1, do gols de Zico e Reinaldo. Caselli descontou, esse jogo foi disputado em Ribeirão Preto. Tem um 0-0 em Santiago. Em 83, Brasil e Chile fazem 2 partidas novamente. Uma em Santiago terminou também 0-0, a outra 3-2 no Maracanã. Gols de Careca, Éder e Renato Morungaba, que foi ídolo do Atlético, ídolo do São Paulo, do Guarani. Do Atlético de São Paulo, do Guarani. O Orejana fez os gols do Chile, o jogo foi disputado no Maracanã. Em 85, o Brasil conhece a sua primeira derrota na década de 80 para a seleção chilena. 2-1, jogo em Santiago, gols de Rubio e Caselli. Casagrande fez o gol do Brasil naquela oportunidade. Em 85 tem um jogo depois no Beira-Rio, 3-1 Brasil, né? Uma bela atuação do Zico. O Zico fez 2 gols, o Leandro fez 1, o Nunes fez o gol da seleção chilena. Em 86, Brasil e Chile empatam no Pinheirão, né? Em Curitiba, 1-1, gols de Casagrande e Puyol. Até aí, era um amistoso que sempre teve essa conotação de jogo mais pegado, porque é uma característica do futebol chileno de ser um futebol mais pegado, mais aguerrido, né? Exatamente. Um jogo mais físico. Só que o auge, talvez o ponto culminante para a seleção chilena, para se nivelar as grandes seleções sul-americanas, ela se dá em 87, durante a Copa América daquele ano, disputada na Argentina. Brasil e Chile fizeram um jogo naquele torneio, Daniel. Conta pro pessoal o que aconteceu. Pois é. O Brasil, engraçado que o Brasil, a mesma chave, né? O Brasil ficou na mesma chave que seria a chave das eliminatórias, né? O Brasil e Venezuela e Chile, né? Era o grupo, né? Naquela Copa América. O Brasil passeou pela Venezuela, né? Um 5-0. Depois o Chile, ele vence a Venezuela. Eu confesso que eu não lembro o resultado, né? Aqui.
de cabeça, mas se quiser informar, né, se Vou souber, dar uma procurada, porque eu também não sei. mas certamente ganhou. Mas 6-3 Ganhou, a 1 ganhou. certeza. Ganhar da Venezuela isso é certeza. Certeza. Mas e o Brasil foi, eu lembro que bastante confiante pelo próprio retrospecto. Eu acho que nunca tinha perdido uma vez para o Chile, né, na história. O Brasil tinha a vantagem do empate. Eu lembro que o Brasil tinha vantagem do empate e a confiança era geral. E o Brasil tinha um bom time, tinha um Raí, eu lembro né, tinha um Miller, parece, tinha uma boa seleção. Batista era uma que jogava no Galo, parece, né, o zagueiro. Era uma boa seleção. Acho que Carlos Alberto Carlos Alberto Silva. Silva, exatamente. Carlos Alberto Silva. Quase que eu falei Ó, Parreira. a Mas gente não deixa sem, confundo o nome, o Carlos Alberto Silva. a gente não deixa sem informação, tá? Chile 3, Venezuela 1. É isso aí. Chile 3, Venezuela 1. Chile 3, E Venezuela o, 1. e o Brasil começa bem, eu lembro, uma noite, o Brasil começa bem o jogo e tal, sufocando ali o Chile, mas de repente, por falhas também do sistema defensivo, né? Mas o Chile tem uma noite assim, inspirada, de Letelier e Bassai, né? O Chile mete 4-0 no Brasil, né? Passeia o primeiro tempo 1-0 e tal, aquela coisa, mas o segundo tempo o Chile passeia no Brasil, né? E eu lembro que o pessoal ficou atônito, né, com aquele jogo, com aquela goleada, né? O Chile não tinha ganhado uma vez e depois quando vai mete 4 no Brasil, que é aquilo. E o Chile passa a próxima fase, elimina a Colômbia de Valderrama, né? Aquela geração fantástica da Colômbia, né, que ia vingar anos depois, Asprilla e tudo mais, e, e pega na final o Uruguai, que tinha derrotado a Argentina campeã do mundo de Maradona, né, em pleno Monumental de Nunes. E perde, né, e ganha, né, o Chile perde, nesse caso, para o Uruguai. Eu lembro de um gol de escanteio, uma rebatida, gol de bastante truncado. Imagina um Chile e Uruguai, né, Imagina. imagina, o gol do Bencocheia, né, eu lembro que com o gol do Bencocheia. E o Chile foi vice-campeão dessa Copa América, mas o Chile jogou muita bola, assim, apesar do time aguerrido e tal, mas e assustou, assombrou. E eu lembro que após essa Copa América, o Brasil enfrenta o Chile nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis, 87, né? Que o Brasil vence na prorrogação, eu acho que com 2 gols do Edmar, se não me engano. O Brasil ganha a medalha de ouro em cima do Chile. Um outro jogo aguerrido. Tafarel defendeu um pênalti. Foi até uma seleção que revelou Tafarel, né? Principalmente o Tafarel, lembro. Aquele Ademir que jogou no Cruzeiro depois, parece. Depois foi para a seleção olímpica. Eu lembro, assim, acho que o Giovani do Vasco, se não me engano. Então, assim, virou desse 4-0, principalmente do 4-0, virou uma rivalidade ali, pelo menos para nós. Eu lembro que o espírito da época teve até um Roda Viva, eu lembro que na época com o presidente da CBF, que estavam os jornalistas querendo a cabeça dele. Outro dia eu até revi eles espiando o cara mesmo, era impossível. Como é que você perde para o Chile ainda mais de 4-0, né? Sensacional, cara. E Sensacional. para gente deixar aqui para memória, Brasil, esse Chile 4, Brasil 0. Brasil jogou com Carlos Josimar, Júlio César, Ricardo Rocha, depois entrou Geraldão do Pô, Cruzeiro, timaço. que ficou marcado, né? O Geraldão ficou marcado porque ele Geraldão, falhou em um dos gols, né? Num dos gols do Chile, e jogou Nelsinho do São Paulo, Douglas do Cruzeiro, Edu Marangon, depois Romário e Miller, Careca e Valdo. A seleção brasileira treinada por Carlos Alberto Silva, era uma seleção que estava num esse período de transição, careca, né? esse Esse é careca o era o Careca careca ou do Careca? Cruzeiro. Careca? Não, é o Do Careca ou do São Cruzeiro, Paulo? Não, do do São São Paulo esse Paulo, aqui. né? O São Careca Paulo. do Cruzeiro, ele vai para a seleção para a Olimpíada de 88, Exato. né? Faz uma grande Olimpíada também. O Chile já vinha com a base, que é um Chile também renovado, Renovado. né?
acaba aquela geração de Caselli, de Oscar Wirth. O Chile vem com o Roberto Rojas, né? O Rojas ele joga no São Paulo em 88, né? Ele chega no São Paulo em 88 para disputar a posição com o Gilmar, né? O Rojas tinha feito uma grande Taça Libertadores em 87, jogou contra o São Paulo naquele torneio, era um dos grandes goleiros sul-americanos na época, né? Jogou com Reyes, Toro, Astengo, Fernando Astengo, que também jogou no futebol brasileiro, né? Foi zagueiro do Grêmio. Isso. Astengo jogou no Grêmio em 87, 88 ali. Yormosabal, Marcondes, Contreras e Puebla, depois Salgado, Ivo Bassai, Letelier e Hurtado. A grande figura desse além dos jogadores e alguns jogadores desses aí que a gente que são jogadores até famosos, né? O caso de Letelier também jogou aqui no futebol brasileiro, jogou no Internacional ali nos anos 90, no começo dos anos 90, o Bassai também, que fez história no Colo-Colo. A grande figura, a figura mais controversa ou controvertida, né, na verdade, da seleção chilena era o técnico Orlando Aravena. E o Orlando Aravena era um provocador. E esses 4-0 da Copa América de 87 começaram a ecoar 2 anos depois. Que o Chile vem para uma Copa América aqui no Brasil também. Aí a Copa América de 89 para o Chile não foi tão boa assim, né? Não se firmou, acabou caindo ainda na primeira fase. E vem com aquela proposta de chegar a uma Copa do Mundo, né? Chega com o intuito de que o adversário seria o Brasil. Já que a Venezuela, naquele período ali final dos anos 80, anos 90, a Venezuela tinha um futebol mais fraco, talvez, do continente. E para você, Daniel, eu pergunto, né? Você até tocou já nesse ponto. Não tinha nenhum Soteldo lá, né? Não tinha ainda, né, meu? Faltou Não tinha nem um Dudamel ainda no gol. O goleiro era o Baena, né? Ficou muito famoso, que tomava... Toda vez que o Baena jogava, saía com uma sacola de gol para casa. Eu lembro. O Chile tinha seleção para chegar a uma Copa do Mundo naquele período. Você acha que o Chile era sei lá, de repente, um adversário muito mais forte que o Brasil? Eu acho que o Chile tinha condições totais de chegar a uma Copa do Mundo e fazer bonito. Fazer, por exemplo, o que o Paraguai fez em 86, que é eliminado ali pela Inglaterra, né? Nas oitavas, mas naquele jogo em si, além... se vocês forem, por exemplo, verem no YouTube tem esse jogo, né? Os melhores momentos, vocês vão perceber que o Paraguai, por exemplo, perdeu um caminhão de gols, né? E foi até meio prejudicado pela arbitragem também naquele jogo contra a Inglaterra. Eu acho que o Chile estaria mais ou menos nesse patamar, né? Assim, tinha uma seleção forte, tinha uma seleção bastante... Era muita raça, né? Eles tinham muita raça, jogavam, eles eram muito guerreiros. Tinham técnica, tinha um jogador, por exemplo, o Bassai era letal na área, o Letelier era muito habilidoso, né? Tinham jogadores, aqueles jogadores sabiam jogar jogo de... Para eles era jogo de Libertadores, final de Libertadores. Eu acho que isso atrapalhou, excedeu tanto que eu acho que isso atrapalhou, né? O time que foi até prejudicado por causa da violência, né? Eles foram até punidos pela FIFA depois do ocorrido, né? Que nós vamos comentar aqui. Eles não puderam participar das eliminatórias da Copa de 94. Que poderia, imagina nesse time chegando ainda Sierra, o Zamorano, né? O Zamorano que parece que entrou até nessa partida de 87, que ele era novinho. Mas, assim, então, talvez futurologia é complicada no futebol, né? Mas, assim, eu creio que ela tinha totais condições de fazer uma bela participação, por exemplo, como a Colômbia fez, né, em 90. Né? Eu acho que tinha condições, sim. O patrocinador está chegando aqui. Quem é esse patrocinador aí, Daniel? Esse aqui é o carro da pamonha. Tá? Pamonha. Aqui em Minas é pamonha. Adoro. Pamonha quentinha. Opa! Que beleza! O carro da pamonha patrocinando. Pamonha. O que jogo é esse? O patrocinando de histórias de goleiros. Isso. Olha isso.
Que beleza, gente. Beleza. É, você tocando nessa questão, né? De fato, o Chile tem ali essa geração ali. Zamorano era bem jovem ainda, né, não era titular absoluto da seleção chilena, mas Zamorano se tornou talvez o maior jogador chileno da geração dele. Não dá para dizer que é o maior jogador da história do futebol chileno, Não, porque é um futebol que ainda teve outros jogadores, como Figueroa, que a gente já citou, né? Mais a série. anteriormente, sim, teve Leonel Sanches, que foi um dos destaques da Leonel seleção chilena na Sanches, Copa de 62, o né? Depois Marcelo tinha Salas. Marcelo Salas, exatamente. A gente tem alguns jogadores chilenos que tiveram destaque bastante acentuado, né, no meio esportivo. O Chile chega a eliminatória da Copa de 90, não era totalmente diferente da regra que a gente tinha, que a gente tem hoje, né, que são todos contra todos. A época eram três chaves com três Triangular, seleções. né? Exato. Isso, já que a Argentina tinha já o direito conquistado por ter sido Como campeã em campeã, 86, a né? Argentina já estava, né, classificada para a Copa de 90. O, voltando aí às pamonhas aí, ó. Tá É, voltando. uma das chaves da daquela eliminatória estavam Colômbia, Equador e Paraguai. Na outra saiu Uruguai, Chile, Uruguai. aliás, Uruguai, Bolívia e Equador. Não, Uruguai, Bolívia e Peru. E a outra chave, Brasil, Venezuela e Chile. A decisão seria Brasil e Chile, isso era inegável, né? O Brasil ele fez um primeiro jogo contra a Venezuela, um jogo muito tranquilo. Os dois jogos foram muito tranquilos, né? Muito Brasil e tranquilos, né? Venezuela, né? Foi 4-0 na Venezuela e aqui no Brasil 6-0, 6 né? a 0. E o Chile também teve uma certa facilidade, né? Nos jogos contra a Venezuela. O Chile vence 3-1 na Venezuela, né? E em virtude do jogo, do incidente do jogo do Brasil com o Chile, o Brasil ele não pode, quer dizer, o Chile foi um jogo bastante violento, né? Aí, a pamonha tá aí passando de novo. O Chile A sugestão fica culinária. impedido de jogar jogo em Santiago, né? Sugestão Momento culinária. culinária. Opa! Culinária. Aqui. Então, como eu estava falando, né? Por causa do incidente desse jogo, nesse 1-1, que foi, né, em Santiago, um jogo bastante violento, né? Então, o Chile ele foi punido, né? E não pode jogar contra a Venezuela em Santiago, ele jogou em Mendoza, na Argentina, né? Que é praticamente ali divisa, né, com o Chile e tal, bem pertinho, e ganhou de 5-0, né? Aí a final foi para o Maracanã, né? Vamos dizer, a final, entre aspas, né? A decisão da vaga foi para o Maracanã. O Brasil, pelo saldo de gols, teria a vantagem do empate, né? E foi aquele jogo, né? Foi aquele jogo bastante conturbado. Com os jogos de Libertadores, o Brasil em cima amassando, né? E agora mesmo nós vamos falar dele um pouquinho, né, Emerson? Vamos sim, Porque, vamos porque sim. o primeiro foi em Santiago e a gente tem que falar desse jogo de Santiago. Exatamente. Brasil e Chile em Santiago, ele é um capítulo à parte em todos os sentidos, né? É, Como eu falei lá no começo, o Chile, naquele período dali de 89, ele estava vivendo uma convulsão enorme é, dentro da nação mesmo em si, propriamente, né? Houve um plebiscito, um período de um plebiscito em que definiu, né, a saída do ditador Augusto Pinochet, como a gente já falou lá no começo. O país está muito envolvido, o Chile sempre foi muito envolvido, né, como a gente já disse aqui, nessas questões políticas. E o jogo foi realizado em 13 de agosto de 89, né? A lembrança que eu tenho desse jogo, até estava falando com o Daniel antes da gente começar a live, é uma memória de uma das maiores batalhas campais que eu já vi na vida. Evidentemente que assistindo o jogo depois, você vê que já vimos jogos mais violentos.
Isso é certeza. Principalmente de Libertadores, né? Principalmente de Libertadores, mas o ambiente daquele jogo não sei se é a mesma impressão que você tem, Daniel, mas o ambiente do jogo ele traz uma questão que o Chile tinha que ganhar aquele jogo de qualquer forma É. para ter, né, que tinha a questão dos pontos, né, somaria mais pontos que o Brasil naquelas alturas, e faria um jogo, de repente, para empatar aqui no Maracanã, né? Um jogo. A chance do Exatamente. Chile era do jogo em Santiago, né? Exatamente. Foi muito explorado, né? Aquela questão dos 4-0 de 87. O Aravena ele provocou o Romário, né? Antes do jogo. Teve uma discussão entre Romário e Orlando Aravena na Antes de chegada começar a do campo, partida, né? né? Foi. E antes de começar a partida, né? Esse lance do Romário, ele Mas é eu muito explico marcante, né? antes. Eles tiram, os jogadores do Brasil tiram ele, e ele é quase expulso antes do próprio começo da partida, né? O técnico. E os jogadores do Chile também bastante pilhados também. O jogador, né? Teve um jogador do Chile, por exemplo, que durante a partida, quando ele foi expulso, né? Ele não queria sair, não. Ele não queria sair de campo, não. Ele ficou Era injuriado. era o Ormenho, aquele jogador. Ormenho, exatamente. Ele foi Ormenho. retirado pelos próprios companheiros da seleção chilena, né? E um O Ormenho, jogo. ele tava Pode tão falar. pilhado, né? Ele tava tão pilhado, né, Daniel, como você falou, que um dos lances mais fortes daquela peleja é uma entrada que esse Ormenho dá no branco, que é assustador. É assustador. Ele tira o Exatamente. branco do jogo, né? Exatamente. Ele dá uma voadora E no joelho do branco. voadora no Uma joelho, cena exatamente. muito Foi feia mesmo. feia, não. Expulsão, né? E era para ter tomado punição ainda. E ele não quis E sair do ele campo, tomou não. só. Achei que ele ia Não, partir para cima do árbitro e bater no árbitro. Era ele perigoso. tomou, ele vai para cima do árbitro, né? O árbitro É, colombiano naquela partida, mas bem o caseiro, por caso sinal, né? Um árbitro bem muito, caseiro. muito, muito, como era característico, né? É, Das arbitragens sul-americanas naquele período, o, o Chile, o ambiente, né, a atmosfera daquele jogo, das torcidas, da torcida em si, né, o ambiente, ele entra para dentro do campo, né, é um ambiente que ele já está um tanto hostil por tudo que envolvia aquela partida, né, as faixas que a gente via nos alambrados, né, e o Romário ele toma uma mordida no peito, né? O Romário ele é mordido pelo jogador Issis, né? do Do Chile. Chile. E o Romário, como não era de levar desaforo para casa, Não, é o que você desceu a falou. mão. Exatamente, é o bem que você falou. Tipo assim, a oportunidade do Chile era ganhar em Santiago. Então eles jogaram naquelas velhas táticas da Libertadores, que a gente costuma brincar, Libertadores raiz, né? Que é provocar e descambar mesmo. Violência, e aquelas coisinhas, aqueles detalhezinhos de Libertadores, né, que eles sabem muito bem fazer, né, uruguaios, argentinos, chilenos, eles foram com o espírito de Libertadores mesmo para aquele jogo de guerra, foi jogo de guerra, entraram com a faca nos dentes, literalmente, né? E o Brasil, eu acho Literalmente. que meio por nervoso, eu lembro que o Bebeto perdeu um caminhão de gol também nesse jogo, o Brasil perdeu muitos gols, né? E o gol do Brasil, né, ele surge eu acho que também do nervosismo da pilha dos chilenos, né? Eu não lembro quem realmente vai tirar a bola, chuta a bola, o zagueiro chuta no outro e a bola entra, né? Se eu não me engano, Daniel, quem chuta aquela bola é o Astengo. O Astengo tira, né? Ele chuta a bola. Para quem nunca viu esse lance, eu vou tentar puxar esse lance aqui, tentar colocar da maneira que a gente puder aqui, tá? Mas quem não viu, quem assistiu Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro agora 2020, o gol do Flamengo, né, um gol contra do Palmeiras, né, o Kusevich chuta a bola pega no Luan e entra. O gol do Chile, aliás, o gol do Brasil nessa partida é um gol contra do zagueiro Gonzalez. O Mazinho cruza a bola, o Astengo salva a bola, aliás, o Puebla salva a bola, tira a bola, o Astengo vai tirar,
Na quebrar a pressão bola do ali, dar um Brasil, né? O Brasil chutão. estava pressionando, eu acho que no Isso. desespero ele foi tirar ali O Astengo vai tirar a bola, chuta a bola em cima do Gonzalez e a bola vai para dentro do do gol. gol. E o Galvão Mas, Bueno fica louco nesse dia. mas mais insólito, e aí eu vou pedir para você contar para o pessoal, é o gol do Chile. Conta para o Nossa, pessoal como é que foi o gol do Chile. o gol do Chile foi um trem assim esquisitão, né? Um trem absurdo assim. Eu lembro que o Tafarel, né, tava com a bola para bater, para sair jogando. O juiz marca sobrepasso do Tafarel. Aí dá aquela confusão. O jogador do Chile pega a bola, põe no chão, naquele bem estilo Libertadores mesmo. Uma vez nós comentamos aqui, parece que o gol acho que do River contra o Cruzeiro na final de 76, né? Que eles colocam a bola no chão e já bate, né? Antes do juiz, E, parece que antes do juiz apitar. Foi um negócio assim. Colocou a bola no chão, aquela confusão, todo mundo, porque ele marcou sobrepasso, os jogadores do Brasil foram reclamar, e aquela confusão, e os chilenos também, aquela confusão em cima do juiz, que ninguém estava entendendo nada que tinha acontecido. Um chileno lá pega a bola, põe no chão, toca para o lado, e o outro vai lá e fala, já sai apontando para o meio de campo como gol. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Até o Galvão Bueno na narração, ele não entendeu na hora. Ninguém e entendeu na você, hora. e você lembra que assim, né? Um detalhe interessante, eu vou tentar puxar o gol aqui, tá, gente? Se eu não conseguir, me perdoe, mas posteriormente essa live também vai estar lá no nosso canal do YouTube, e aí a gente vai tentar acrescentar as imagens do jogo. No momento do gol do Chile, é uma coisa tão absurda que nem a televisão que estava transmitindo o É, jogo, ela não pegou a imagem do gol. pegou a imagem do gol. Né? Ela estava mostrando o replay da defesa do Tafarel. O Tafarel faz uma defesa tranquila, e daqui a pouco eles estão mostrando o replay da defesa, e daqui a pouco, quando volta a imagem, os jogadores do Chile estão comemorando o gol. E o mais engraçado, Daniel, não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Não dá a impressão que o juiz sai comemorando junto com os jogadores chilenos? Tem essa impressão, tem mesmo. Eu saio marcando, correndo junto com os jogadores Eles, comemorando assim. É, é. sensacional. Mas uma coisa assim que depois a gente para pensar, né? É, a atmosfera do jogo ela era tão preocupante, vamos dizer assim, que sabe-se lá qual era a sensação de risco de vida, né, que o árbitro temia ali pela própria vida. A gente contou aqui É, recentemente no Contos da Bola, né, sobre o jogo, por exemplo, Grêmio e Estudiantes da Libertadores de 83, em que o Grêmio meio quase que entregou o jogo para é, abriu mão de vencer o jogo para sair vivo, né, daquela competição. Hoje em dia parece exagerado a gente falar de um jogo de futebol e usar termos como zelar pela própria vida, enfim. Mas era mais ou menos isso, cara. Era uma coisa absurda que acontecia era no futebol Libertadores, sul-americano, né? era. E é um gol, assim, gol do Ivo Basay, né? E é um gol que acho que provavelmente a gente não vai ver mais coisa parecida como Ah, isso não com vai isso, não. não, viu? Creio que não. Com É todos muito difícil. os protocolos da FIFA, eu acho difícil. Ó, eu tô tentando localizar aqui. Acho que eu localizei. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Eu vou tentar reproduzir aqui através do meu próprio celular, tá, gente? Para vocês terem uma dimensão do que aconteceu dos gols dessa partida, tá? Deixa eu só achar o ponto. Aqui, ó. Vamos lá. Esse é o gol do Brasil. Que coisa louca, hein? Loucura, Tá aí, loucura. tá aí, né? O Bebeto, Ricardo Gomes, Mazinho. Olha o replay. Olha a comédia, a cena de comédia pastelão, né? O Mazinho faz uma grande jogada ali pelo lado esquerdo, o goleiro o Rojas sai. Ó, a bola tá dominada. O Astengo chuta, a bola pega no Gonzalez e entra. Deixa eu buscar aqui a imagem do segundo gol. Mas, como você falou, né, Daniel? A Sul-Americana puniu o Chile por toda essa atmosfera desse jogo, né? Exatamente. Porque eu lembro que também teve um lance
pessoal aí que está nos assistindo, se tiver curiosidade, assista. É interessante, assim, é, ver, Ô, né? Daniel, É um jogo. deixa eu só te cortar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar o gol do Chile. Só um instantinho. Só achar o ponto aqui. Achei. Reparem o gol do Chile, gente. Aqui, ó, o lance, a origem do lance é essa aqui, ó. O jogador chileno chuta, vai chutar a bola, Tafarel faz uma defesa. Aqui eles já estão comemorando o gol. A televisão não pegou o lance do gol. E o juiz correndo lá, junto com eles, lá, E o juiz saiu correndo ali como se, tipo, ufa, indo pro meio de empatamos. campo. No melhor estilo Cidinho Bola Nossa, né? Cidinho, bola nossa. Olha o lance. Não sei se a imagem Aí tá eles legal aí colocaram para a bola. vocês, tá, gente? Aí eles rolaram a bola no chão e bateram lá. Esse que tá no chão é o Zamorano, tá? Tá sendo atendido. Olha a confusão aí, ó. Tinha o Lazzaroni, o staff da seleção brasileira aí, querendo pegar o árbitro no final do jogo. Foi muito confuso. Teve um lance nesse jogo, por exemplo, que eu estava falando, teve um lance mesmo que eu acho que o Chile, acho que o Tafarel faz a defesa e tal. Os jogadores do Chile saem chutando tudo, chuta a cabeça do Tafarel, chuta tudo que vê na frente, assim. Eles queriam colocar a bola para dentro a qualquer custo, né? Ah, Tipo sim. assim, a seleção chilena toda em cima ali na pequena área e tudo chutando. Eu lembro, foi um jogo assim esquisitaço, foi um jogo bem esquisito mesmo. Esse jogo de videogame, aquelas Super Nintendo. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Ó, chegou quem faltava. Chegou Neymar Margucci tá aqui com a gente. Boa Ah, nosso noite, meu Neymar. Boa mano. noite, né? Boa noite, Neymar. Tamo aí. Tá certo. 3 de setembro de 89, Daniel. Chegamos ao jogo da nossa live. O Brasil desfalcado de Romário, né? Romário estava fora daquele jogo. Careca assumiu, né, a titularidade ali junto com o Bebeto. Careca foi muito bem no jogo contra a Venezuela aqui no Morumbi, né? O jogo que precedeu esse Brasil e 6 a Chile no 0, Maracanã. né? Os 6-0. O Careca, salvo engano, o Careca fez 4 gols naquele jogo. Não, e Ah, interessante que você estava falando aí, porque tava aquele clima de 1-1, mas eu lembro que nós, quando acabou aquele 1-1, não sei, lembra, tinha um medo muito grande, eu lembro, na época, de não passar, porque, tipo assim, porque, igual você falou, o jogo que precedeu esse jogo foi Brasil e Venezuela, e a Argentina, não, o Chile, já tinha na Argentina enfiado 5, parece, na Venezuela. sim, sim. Então o Brasil tinha que fazer o saldo para jogar pelo empate no Maracanã, né? E eu lembro que muita gente, eu lembro, né, era garoto, mas eu lembro que muita gente comentava assim na época com medo, com receio que o Brasil não passasse o Chile, né? Por conta dessa questão do saldo e tudo mais e tal. Então o Brasil ele vai e faz 6, ele tem que fazer um saldo alto, né? Porque o Chile já tinha goleado a Venezuela, o Brasil faz 6, né? Aí vai jogar no Maracanã, né? Pelo empate, né? O Brasil jogou naquela tarde e noite no Maracanã com Tafarel, Jorginho, Aldair, Mauro Galvão e Ricardo Gomes, Dunga, Silas, Branco, Ivaldo, Bebeto e Careca. O Chile jogou com Rojas, Reyes, depois entrou Bassai, Astengo, Gonzalez e Puebla, Isis, Pizarro, Vera e Jorge Aravena, que era sobrinho, se eu não me engano, do Orlando Aravena, técnico da seleção chilena. O Jorge Aravena, inclusive, eu não sei se ele chegou a vir, mas ali no começo dos anos 90, me parece que ele chegou a ser contratado pela Portuguesa. Não lembro dele jogando na Portuguesa, mas eu lembro de um disse-me-disse na época que ele chegou a vir para o Canindé, mas não teve muito sucesso, não. O Patrício Yanes, né, que era um dos grandes atacantes chilenos naquele período também, e Letelier. A, esse jogo do Maracanã, ele tem um Brasil mais soberano, digamos assim, no decorrer do jogo, né? Foi um jogo, pro Brasil, um jogo mais É, fluido do que foi lá no Chile, né? exatamente. O Brasil, não, o Brasil jogou muito mais bola, né?
O Brasil era mais técnico, assim. No Maracanã era mais no calor da torcida. Foi bem naquele clima de Copa América. O Brasil tinha recém ganhado a Copa América. Eu acho que a confiança também estava lá em cima, né? O Brasil vence a Copa América de maneira sensacional, né? Naqueles jogos que nós comentamos aqui mais cedo. E eu acho que o Brasil foi para aquele espírito, para esse jogo, aquele espírito da Copa América, avassalador, né? Então, o Brasil mesmo, o Brasil encurralou o Chile. O Chile não teve nenhum momento assim de perigo, assim, que eu lembre, né? Vou assustar o Brasil aqui. Eu acho que eles vieram para armar alguma coisa mesmo, segurar um empate, alguma coisa. Eu acho que veio para jogar por uma bola e armar. Porque o interessante é que, coincidente, no segundo tempo, depois do gol, não sei se pode falar aqui, Claro. mas quando cai o foguete, quando cai o acontecido, cai o foguete, né? A meta do Rojas e aquela coisa, o Rojas se corta, né? Acho que com um estilete, com uma. Não estava com bisturi, algo assim, ele estava com um instrumento cortante, né? Ele se corta e tal. Então, e depois, mais tarde, descobriu-se que, pela perícia e tal, que, lógico, um foguete não ia causar sangramentos ali e tal. Não houve nenhuma queimadura, nem nada. Eu acho que o Rojas ele se aproveitou daquela situação e se cortou ali. Então, se ele estava com algum instrumento cortante dentro da luva, pode ter certeza que eles já estavam preparados para algo, né? Assim, eu acho que eles estavam preparados para alguma coisa. Eles ti- é, é, o Rojas ele estava fazendo uma partida para quem lembra do jogo, ou quem não viu o jogo e puder buscar, né, as imagens, o YouTube tem o jogo completo, se é que a gente pode dizer Completo. que aquele jogo está completo, né? Mas o jogo até o momento dessa polêmica toda, né, essa polêmica que entrou para a história do futebol mundial. O Rojas ele está fazendo uma partida espetacular. Ele faz um primeiro tempo Espetacular. extraordinário, defesas monstruosas mesmo. O Rojas era um grande goleiro, como a gente já tinha falado aqui antes, né? E o Brasil está com dificuldade de buscar o gol, de fazer o gol, batendo e o Rojas pegando. O Chile não traz perigo nenhum para o Brasil durante aquela partida, né? É, só que ele vira o primeiro tempo num 0-0, né? De certa forma, para o Brasil ainda era um 0-0 que tinha essa vantagem, como o Daniel bem falou, né, pela questão do saldo de gols, né? O Brasil tinha feito 10 gols na Venezuela, né, nos dois jogos, estava com saldo de 9 positivos, e o Chile tinha feito 8 gols E tinha levado um, nos né? venezuelanos, né? Tinha levado um. Então, o Brasil ele tinha essa vantagem, ela era muito boa para o Brasil, né? Jogando em casa, o empate resolvia. Só que ali no começo do segundo tempo, né? Numa jogada belíssima do grande Careca, né? Careca que era. Né, o Brasil estava muito bem servido de jogadores naquela Demais. geração, né? O time espetacular. Você perde o Romário, mas tem o Careca, e podia os dois ou os três jogarem juntos, né? Com o Bebeto numa fase extraordinária também. Tinha Branco num grande momento, Alemão. Era um time muito bom. Aquele time de 89 do Brasil, para mim, uma das seleções mais bacanas que a gente teve, né? Pelo menos da geração que eu pude acompanhar futebol ao vivo, né? É uma das melhores seleções da nossa história, tanto que ela que desembocou no título, né, do Tetra em 94, né? A base do Tetra Exato. de 94. É a base do teto. O momento áureo daquele jogo, né? O jogo, a grande fama daquele jogo. Até o Neymar tá me perguntando aqui, né? Se foi o jogo da fogueteira. Exato. É isso aí, Foi o jogo da Neymar. fogueteira, Neymar. O próprio jogo da fogueteira. Fogueteira. Pergunto a você, Daniel. Você que era um Hum. garotinho ali no esplendor dos seus quase 12 anos de idade. Verdade. É, você, qual foi sua sensação? Você assistiu aquele jogo na época? Qual foi sua sensação naquele momento em que Assisti. o foguete teria acertado a cabeça de Roberto Rojas? Nossa, eu fiquei assim, eu fiquei atônito. Eu nunca tinha visto aquilo, né, num campo de futebol.
Assim, eu achava aquilo muito estranho, né? Mas ao tempo, que garoto é meio moleque, você achava estranho, aquilo esquisito, mas você achava achei até meio engraçado, meio cômico aquilo ali, sabe? Mas dava um ar também de o que vai acontecer, porque deu aquela coisa, né? Porque os delegados parou o jogo e tal, a gente não sabia o que ia acontecer e tal, os jogadores do Chile se retiram de campo, né? E não foi uma coisa assim, vamos encerrar o jogo e os dois saíram, não. Acontece, o Rojas faz aquilo, entra lá os médicos do Chile e tal, tudo, pega a maca e tira o cara. Os jogadores tiram o jogador junto também, e os jogadores saem junto com o Rojas. Sai todo mundo. Aí os jogadores do O, Brasil ficam batendo bola, então ficou naquela, né? Eu lembro que eu fiquei naquela, pô, o que vai acontecer, né? Que é isso? eu Né? lembro que na ocasião, né, eu fiquei assustado, né? Fica assustado. Porque assim, a cena, né? A cena do Do foguete foguete que em a si, não, dona. É o nome até da moça Rosinelli, né? Que ela ficou Pere, famosa, né? Ela é, acabou virando capa, né? De revista Playboy, masculina, né? é, Virou capa de revista. A Rosinelli, que, se não me engano, ela faleceu, né? Há algum tempo atrás. faleceu, Ela fiquei é sabendo, falecida já, faleceu. né? E que até é algo que não trouxe nada de bom para ela no fim das contas, né? Porque por mais que tenha, né, pousado, feito um ensaio nu na Playboy na época, mas foi algo que não foi bem administrado por ela e tal. Ela teve uma vida muito difícil Foi depois de tudo aquilo, né? um E a assédio muito impressão que eu grande. tinha, e a impressão que eu tive naquele momento ali do foguete, é que havia pegado na cabeça do cara e tinha feito um estrago, Pois assim, é, porque não, a própria transmissão, na própria transmissão, eu lembro que a transmissão da Globo, né, o Galvão Bueno narrando, ele dá a nítida impressão que tinha de fato acontecido, né? A dúvida, né, em relação ao procedimento, ao que estava sendo aguardado, né? Vou até mostrar a foto aqui, não sei se vocês estão vendo bem. Olha onde o foguete pega, bem antes. né? Que acontece, né? Aí é uma opinião minha. O foguete em nenhum momento passa perto do Rojas, evidentemente. Evidentemente que o risco, se de repente esse morteiro, não sei qual é o tipo de, de fogos que seria esse, mas se acerta o jogador de fato, seria Não um problema é. muito, muito, muito sério, né? Seria algo muito sério. E passível mesmo de punição, enfim, a gente não sabe o que poderia ter acontecido de fato ali para a seleção brasileira. A, na minha visão, o Chile esperou que houvesse qualquer tipo de incidente para que o jogo fosse cancelado, fosse encerrado, fosse anulado de alguma forma, justamente porque se houvesse qualquer É. incidente ali, a tendência é que o jogo seria refeito, como aconteceu no Venezuela e Chile, o jogo seria provavelmente em Mendoza também. Na divisa, que é uma divisa, né, da Argentina com o Chile. Então, as possibilidades do Chile jogando com a torcida, embora fosse em outro país, mas como é na divisa, tendo a torcida mais em seu favor, era a chance que o Chile tinha para tentar tirar o Brasil da Copa, né? E é uma cena Ou até grotesca, não né? ter, ou mesmo até não ter a partida, né, Emerson? Isso é interessante o que você falou, né? Eu concordo com você, mas eu acho também, igual eles tentaram, né? Porque quando eles saem de campo e fica aquela coisa e tal, e depois os delegados da partida dão o jogo por encerrado, eu lembro que lá na reportagem, revendo as reportagens de época depois, é, o povo chileno lá comemorou nas ruas da Federação Chilena, deram certeza que o Chile
que a FIFA daria ganho de causa para o Chile, iria punir o Brasil, e o Chile iria para a Copa do Mundo. Tipo assim, o Brasil seria responsável pela confusão, pelo foguete, o Chile seria a vítima, no caso, e o Brasil seria punido e não ia para a Copa, né, no caso. E eu lembro que durante mesmo, e depois pegando a memória, né, quem puder, quem pessoal aí quiser falar para nós aí no chat também, né, dessas memórias desse jogo, eu lembro que na época foi discutido muito isso, se o Brasil seria ou não punido, né, obviamente, tanto que depois o Ricardo Teixeira, eu acho que o próprio Ricardo Teixeira, né, ele chega e fala que o Brasil não tinha risco nenhum, nem nada e tal de ser punido, né? O que eu acho que é até meio absurdo também. Eu acho que, mesmo assim, a FIFA, mesmo se fosse se qualquer coisa que levasse para os tribunais, eu acho bem difícil a FIFA punir o Brasil. Primeiro que o Brasil era um protagonista, né? O Brasil era tricampeão do mundo. O nome do Brasil é muito forte. E também o João Avelange era brasileiro, era o presidente da FIFA, né? Eu acho que não foi muito uma boa escolha para o Chile querer disputar no tapetão com o Brasil, né? Na FIFA, né? E eu acho que... Aquele momento, assim, por exemplo, né, Mas que era o recurso, acontece né? tinha o recurso, teve a questão do recurso, né? Eles tinham era a chance que eles tinham. É que eu sou A, a, cristina. uma coisa que, na verdade, quando o Rojas ele cai, fazendo aquela encenação, né? Ele põe a mão no rosto, mas quem corta a testa dele é o massagista, né? O massagista corta a testa do Rojas com um bisturi, faz um corte, né? Na testa dele. Tanto que quando ele. Tem uma foto do Rojas chegando lá no Chile com um curativo e tal. E essa imagem do Rojas sangrando, e a imagem que, na verdade, assim, os jogadores, a comissão chilena, ela não deixa nem os maqueiros chegarem perto do lance. Quem É, retira o Rojas todos ensanguentado são os próprios jogadores do Chile. exatamente, Eles exatamente. retiram ele, eles saem carregando o Rojas como É, um mártir, né, de uma guerra exatamente, ali, né? E exatamente. alvejado, né, pelo inimigo, e se retiram do campo de batalha, né? Bem Desce Libertadores isso, né? bem Libertadores, uma coisa extremamente Libertadores de América, né? E desce o túnel e fica aquele clima, né? Porque a arbitragem esperando os chilenos voltarem, os chilenos se recusam a voltar e fica por isso, né? O jogo encerra sem a gente ter a certeza da classificação, né? Porque foram alguns dias depois que o Rojas confessou, né, de que não, que foi uma simulação, o que custou, né, a Carreira carreira dele. dele, né? Ele Custou foi a carreira banido dele. do futebol, é. O próprio Astengo, né, que a gente citou aqui, o Astengo, o jogador do Grêmio, também foi punido, né? Ele sofreu punição também, ele ficou suspenso. Eu não sei se a suspensão dele foi igual a do Rojas, acho que não, porque o Rojas foi banido do futebol, né? Banido do futebol. O Orlando Aravena também, o técnico do Chile, se eu não me engano, o Orlando Aravena foi banido também do futebol. Foi um prejuízo enorme para aquela geração Para a chilena, geração, né? E é uma geração, como você bem falou, Daniel, não digo uma seleção para ganhar uma Copa do Mundo, mas acho que Não. tinha futebol para, de repente, Chegar aí umas fazer uma boa oitavas e figura, né? quartas, umas Sim, oitavas, quartas, talvez. sim, sim. É. É, a gente está chegando aqui já na E, reta final. Pode falar, Daniel. e só para encerrar, só para não deixar, só para marcar esse contexto desse final, que foi, eu lembro que houve até um incidente diplomático, né? Que depois desse que o Chico, você falou, né? O Rojas volta para o Chile ensanguentado e tal. Os chilenos, né? Lá em Santiago, eles saem às ruas revoltados. Eu acho também naquele clima da abertura daquela questão do plebiscito, do Pinochet, pô, já também enfurecido, já canalizando toda aquela raiva do regime e tudo mais, eles jogam pedras na embaixada brasileira, né? Apedrejam a embaixada brasileira, rolou um incidente diplomático com o Brasil. Foi um período assim, foi uma coisa bem conturbada, né?
Esse jogo foi Sim, muito, muito conturbado. sim. Ele marca de fato uma época, né? O futebol chileno a gente até a gente imagina que pudesse ter talvez até uma fase brilhante naquele período. Ele é muito prejudicado porque fica fora da Copa de 94, ele é suspenso, né, das eliminatórias da Copa de 94. Embora em 91 o Chile organiza a Copa A América Copa América. né, daquele ano, faz uma Copa Fica em América terceiro bastante lugar, né? legal, e isso fica em terceiro lugar ainda, né, atrás apenas de Brasil e Argentina. Argentina. E coincidentemente também, né, no ano de 91 também, o Chile tem seu primeiro time campeão de Taça Libertadores, que era um time também que era praticamente base, né, da seleção chilena, né? O Chilena. Colo-Colo de 91, Colo-Colo. que é campeão da Libertadores, vencendo o Olímpia, né? Exatamente. Né? Igual você Perfeito. falou, era uma geração que poderia ter feito mais, né? Poderia ter alcançado mais, né? Eu acho que eles tentaram eu acho que exageraram na dose, né? Na raça, no aguerrido, eu acho que é lógico que reflete também o contexto da época, reflete, né, o que eles viviam lá no país e tal, a característica do povo e tal, mas eu acho que eles exageraram muito na dose, né? Eu acho que tanto que eles foram prejudicar o Rose, então, nem se fala, né? Verdade. Daniel, para a gente encerrar aqui essa live, já te agradecendo mais uma vez aí Ô, pela parceria de sempre, né? É, Brasil e Chile, 1989. Para você, que jogo foi esse? esse foi um jogo igual eu falei, um jogo que ainda não, um jogo que encerrou, né? Um jogo que ainda que não encerrou no campo, um jogo atípico, um jogo, uma guerra, né, em campo, um jogo, foi uma Libertadores em eliminatórias de Copa do Mundo, né? Foi uma batalha, né? Foi um jogo assim totalmente surreal, um jogo bem esquisito, tanto lá quanto aqui. Foi um dos grandes jogos. E o engraçado é que essa rivalidade que ficou nesse período que nós citamos aqui nesse recorte, depois parece que o que poderia aumentar a rivalidade, né, um Brasil e Chile por causa disso, que se fosse, por exemplo, com a Argentina ou com o Uruguai, seria nossa. É, o Brasil e Chile não se tornaram assim depois tanto tão assim, essa rivalidade ela não foi alimentada, né? Engraçado que ela não chegou a ser, existe ainda, mas ela não foi assim, não deu prosseguimento. Perfeitamente. Para mim também é um jogo, como eu falei lá no começo, é um jogo que marcou, né, a nossa geração, né? Ali a geração de a gente que era criança ainda, né, 10 anos, 12 anos, é uma geração que fica marcada por esse momento, né? Acho que para todo mundo, independente da faixa etária, mas que pôde acompanhar aquela batalha pela vaga na Copa do Mundo de 90, também deve ter essa mesma impressão, que é um jogo que não acabou e é um jogo que ficou para sempre, sem dúvida nenhuma. Jogo que teve de tudo, como eu falei, de bomba a soco, a voadora, mas que o Brasil conseguiu uma classificação merecida naquela Exatamente, ocasião. merecida. É Daniel, isso aí. obrigado, irmão. Obrigado mais uma vez aí pela força aí, tá? A gente vai tocar esse piloto aqui, né? Esse som piloto aqui desse que jogo foi esse. A gente vai estipular ainda, tá, gente? Algum dia da semana específico para essa live. A gente vai sempre trazer o recorte de um jogo que marcou época, né? Que marcou um momento na história. Agradeço a todo mundo que participou aí com a gente, tá? Que curtiu, que visualizou, tá? Segue a gente lá no YouTube, tá? Histórias de Boleiros Oficial. Para quem já acompanha a gente aqui no Facebook, continue acompanhando a gente, né? Tem uma série de histórias para serem contadas aqui. A gente também está no Instagram. Vai lá no Instagram, se inscreve lá, segue a gente no Instagram, tá? Quem não segue ainda também, Memorial do Futebol, segue lá o Memorial do Futebol no Instagram. Quem não segue ainda também, segue lá a Maratona da Superação no Instagram também.
Tem um grande amigo nosso aí que está tocando ali uma Esse métodos projeto. de vida saudável ali, um projeto super bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Antes de encerrar, Daniel, só diz uma coisa aqui para a galera Histórias de Boleiros. A quanto estava a pamonha? Eu acho que era 3 por 5. Maravilha, gente. Semana que vem, provavelmente, nesse hoje, na próxima terça-feira, provavelmente, a gente vai estar aqui falando de mais um jogo histórico, contando mais uma dessas sagas que fazem do futebol esse esporte apaixonante. Que jogo foi esse? Grande abraço, gente. Até a semana que vem. Abração, pessoal. Show de Valeu. bola. Valeu.